Em um dos vídeos do Pirula, para o qual eu vou colocar um link aqui embaixo, ele faz a seguinte afirmação. Diz que ele é ateu e ao mesmo tempo agnóstico. Ele seria, teria ao mesmo tempo essas duas classificações devido à questão do saber. Ele diz mais ou menos assim, justifica mais ou menos assim. Eu não sei se Deus existe, logo sou agnóstico. E também sou ateu, pois não acredito na existência de Deus. Ele coloca essas duas classificações no mesmo ponto. Ele diz que é ateu e agnóstico ao mesmo tempo. E para não acreditar em Deus é necessário não saber se Deus existe? Para se acreditar em Deus é necessário saber que Ele existe? Mas a fé não é justamente uma crença sem saber? Que dispensa o saber? Em um livro chamado A Apresentação da Filosofia, Comte Sponville diz mais ou menos o seguinte, que ninguém sabe se Deus existe ou não existe. Que acreditar ou não em Deus é uma questão de crença e não de saber. E se ninguém sabe se Deus existe ou não existe, logo todos seríamos agnósticos, logo esse conceito, essa classificação perderia totalmente seu sentido, porque se todos nós somos agnósticos, se a gente não sabe se Deus existe ou não, como dizer, eu sou agnóstico e ateu? Quer dizer, ele é agnóstico, ele é ateu e é alguma coisa que todo mundo é? Se ele é alguma coisa que todo mundo é, como é que fica? Então, quer dizer, o conceito perde a sua validade distintiva para com outros conceitos. O que qualifica um conceito é justamente o contraste dele para com outros conceitos. Se ele não faz contraste nenhum com outros conceitos, todos somos. Se todos somos, o conceito perde um pouco o sentido de ser. Mas será que ninguém sabe se Deus existe ou não? Será que é somente uma questão de crença e não de saber? São até interessantes os exemplos que Comte Sponville dá. Por exemplo, um ateu que diga, eu sei que Deus não existe. Um imbecil que confunde a sua descrença com um saber, com conhecimento. Por outro lado, teria o crente, o teísta, aquele que acredita, dizendo, eu sei que Deus existe. Seria um imbecil com fé. Um imbecil que tem fé. Ele, inclusive, chega a afirmar que existem aqueles que creem que sabem e aqueles que sabem que somente creem. Aqueles que acreditam que sabem e aqueles que sabem que somente possuem crenças, que somente estão acreditando, que são falíveis, que o conhecimento é falível, que nosso conhecimento acerca disso é muito falível. Por outro lado, fica uma questão fundamental. Qual é a diferença entre conhecimento e crença, entre saber e crença? A definição platônica, a qual ainda hoje muito prevalente, é mais ou menos a seguinte. O conhecimento, o saber, seria uma crença verdadeira e justificada. Ou seja, o sujeito acredita em algo que e é capaz também de demonstrar. A diferença entre saber e crença é a certeza? Não, não é a certeza. Se duas teses são confrontadas, aquela que possui um maior acúmulo de evidências é a que vai ter mais plausibilidade, é a que vai ter mais consistência. Em termos empíricos, em termos do mundão aí, das coisas mesmo, das coisas factíveis, dificilmente temos certeza, dificilmente um conhecimento é 100% garantido. Ou seja, quase tudo é possível, mas nem tudo é provável. O campo da certeza diz somente respeito às verdades matemáticas, formais e lógicas. Ou seja, um triângulo tem 3 lados, você jamais vai encontrar um triângulo com 4 lados, ou uma esfera quadrada. E também algumas verdades formais, convencionais, verdades por definição. Por exemplo, todo homem é mortal. Ah, mas encontrei um homem que não é mortal. Então não é homem. Porque o homem, por definição, é mortal. Então o conhecimento, de modo geral, principalmente se estamos falando de entidades que existem ou não, se estamos falando de objetos factíveis, de certo modo, o conhecimento não se pauta por ser infalível ou por certeza. Então vamos lá. O que é um ateu? É aquele que não acredita em Deus ou que acredita na não existência de Deus. E o que é um agnóstico? Um agnóstico é aquele que não fez a sua aposta ainda. Tanto o ateu como o teísta quanto o deísta, eles fizeram sua aposta. Eles apostam se existe ou não. E o agnóstico não fez esse tipo de escolha, não fez essa aposta, se existe ou não. Ele está indeciso, na dúvida, ele está presa por uma certa incoerência, ou quer ter o direito à incoerência nesse assunto, nesse tópico. Quer ter o direito à versatilidade, à mutabilidade nesse tópico. E cada pessoa tem a sua variedade de motivos para se afirmar numa posição ou em outra. E esses motivos não dizem respeito simplesmente de fato ao que a gente chama de acreditar.
As pessoas muitas vezes estão falando que acreditam, não acreditam, ou estão numa posição mais indecisa, em virtude também de pressões do meio, no meio em que elas convivem. Elas não têm essa liberdade, geralmente não têm essa liberdade para sair falando exatamente como sentem, ou o que pensam exatamente, ou quais as apostas que fariam. O agnosticismo não designa simplesmente um limite de conhecimento ou um limite epistêmico. O agnosticismo seria, então, a aposta desse sujeito. O sujeito dizer que não está apostando, ele não aposta, ele não fez a escolha, ele não tomou lado nenhum ainda acerca de se Deus existe ou não existe, ele não quis tomar partido. E o fato dele não saber se existe ou não serve também como justificativa para ele não tomar partido. Tomando, obviamente, o fato de ninguém saber se Deus existe ou não como condição para isso. Então, o agnóstico eu não acredito, quer dizer, eu não tomei partido, não sei se existe ou não existe, não tomei partido nenhum, justamente em função do fato de eu não saber. E se de fato esse não saber for universal, não tem sentido ele justificar dessa maneira, porque aí todos seríamos agnósticos. Resumindo, uma coisa é o sujeito afirmar se sabe ou não sabe, e outra é se ele faz ou não a sua aposta, que são coisas diferentes. A crença está no terreno da aposta. Afirmar se sabe ou não sabe é o terreno epistêmico. Muitas pessoas sensatas, até teólogos, vão dizer que não sabem se Deus existe ou não, e vão fazer sua aposta, vão dizer que acreditam, mesmo não sabendo. Finalizando, há uma série de conceitos aí que precisam ser bem trabalhados. Não quero deixar aqui somente uma questão. Se o sujeito, eu sou ateu e agnóstico, eu não sei. Então ele pode ser crente, teísta e agnóstico. Então todo mundo vai ser agnóstico. Espero ter deixado claro. E aí o conceito perde a função. Se ele serve para todo mundo, ele perde a função. Mas obviamente nós temos que de alguma forma tentar esclarecer e trabalhar melhor esses conceitos, crença, conhecimento e no caso aí as crenças religiosas, a posição em relação ao posicionamento religioso do sujeito. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, clique em gostei, se inscreva no canal. Até mais!